Pronto, então como a Sandra estava a dizer, nós hoje viemos aqui falar um bocadinho de como nós fazemos a nossa entrega na Do It Lean, obviamente mais virada aqui para a parte dos testes. Vamos tentar explicar como é que nós fazemos, como é que nós entregamos projetos complexos, na prática que é o que nós fazemos na Do It Lean, suportado aqui por um delivery process mais na vertente dos testes. Começando por nos apresentarmos, portanto a Sandra já disse os nossos nomes, o meu nome é Vera, Vera Pereira, sou Head of Delivery para as Américas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sou responsável pela equipa que está a trabalhar e a entregar projetos para os Estados Unidos e Canadá neste momento, também que é North America. João, queres dizer um olá? Estás baixinho. O teu som está muito baixinho. Ainda há bocado estava tão bom. Enquanto tu vês isso, eu se calhar posso te ir apresentando. Pronto, o João trabalha comigo, é meu colega nas Américas também, portanto ele é Quality Assurance Engineer e trabalha nos nossos clientes aqui de North America, portanto Estados Unidos, até agora, acho que ainda não teve nenhum do Canadá. João, enquanto vais vendo aí o teu som, eu vou seguindo, está bem? Pronto, um bocadinho sobre nós, sobre o Do It Lean, sobre o que é que nós fazemos e quem é que nós somos. Nós gostamos de nos apresentar e apesar de já sermos grandinhos para a realidade portuguesa, já temos cerca de 230 pessoas, nós continuamos a gostar de nos apresentar como a boutique que trabalha com a plataforma OutSystems e que vende projetos em cima e serviços em cima desta plataforma, utilizando esta plataforma como tecnologia. Boutique porquê? Porque gostamos de criar relações muito próximas com os nossos clientes e gostamos que eles confiem em nós e de criar essa relação de confiança e, portanto, gostamos de nos apresentar desta forma. Serviços que temos e que disponibilizamos para os nossos clientes, portanto, o principal deles é, obviamente, o desenvolvimento de aplicações web e mobile, através da plataforma OutSystems, mas temos aqui mais 3 serviços em cima disso: manutenção e suporte, obviamente para os clientes que precisem, que já tenham coisas feitas em OutSystems e que precisem de manutenção, nós prestamos esse serviço. Enablement, que é um serviço desenhado para clientes que tenham equipas internas, que queiram colocar essas equipas internas a trabalhar em OutSystems, nós ajudamos a fazer enablement dessas pessoas, portanto formamos essas pessoas, fazemos muitas vezes equipas mistas com as nossas pessoas e ajudamos o cliente a ficar autónomo a seu tempo a fazer aplicações usando a plataforma. E por fim, o suporte aqui na infraestrutura, portanto tudo o que é instalações, upgrades da plataforma, nós também fazemos para os nossos clientes, para quem não está na cloud. Já fizemos aqui muita coisa, a Do It Lean já tem 12 anos, fizemos esta semana, já fizemos muita coisa nos nossos clientes, temos mais de 450 projetos que nós gostamos de lhes chamar projetos Successful Projects, gostamos de pensar, e eu já vou mostrar, já vou voltar a isto, gostamos de pensar que foram projetos feitos com sucesso, mais de 110 clientes satisfeitos, trabalhamos para 5 continentes e temos 7 escritórios espalhados pelo mundo. Em Portugal temos 4, um em Leiria, daí esta nossa presença aqui, que é a nossa sede em Portugal. Depois temos um em Algés, um no Porto e um nos Açores, Ponta Delgada. Temos um nos Estados Unidos, no Texas, Austin, e 2 na Ásia, um na Índia e um na Malásia, em Kuala Lumpur. Aí temos cerca de 230 pessoas espalhadas por estes escritórios pelo mundo inteiro, o que já não é assim uma coisa tão pequena. Dar aqui um bocadinho de contexto de Do It Lean no ecossistema da OutSystems, portanto isto é o site da OutSystems, tirando ali o destaque da Deloitte, que é a secretaria, ganharam na secretaria, vocês podem ver que ali na lista de parceiros, isto é a lista de parceiros que eles disponibilizam no site deles, nós estamos ali em primeiro lugar, ok? E eu queria destacar isto porque obviamente nós hoje vamos falar do nosso processo de entrega e dos testes, e está diretamente relacionado com isto, e isto é o nosso melhor indicador que efetivamente o software que nós produzimos e os projetos que fazemos para os nossos clientes têm sucesso, porque isto é este 4.9 em 5, e vocês podem ver que nós temos ali 88 customer reviews,
40 a mais da segunda posição, portanto temos mesmo muitos projetos feitos e muitos C-sets aqui colocados. Isto é um processo que não é controlado por nós, é um processo que é controlado pela OutSystems. Cada vez que nós fazemos um projeto, nós colocamos aqui no portal de parceiros e depois a OutSystems envia o questionário de satisfação para o cliente e o cliente responde. Este 4.9 muito nos orgulha e este é o melhor indicador que nós podemos ter da qualidade do software que nós entregamos, tendo os nossos clientes todos a dizer sim senhor, nós gostamos de trabalhar com a DoItClean e aquilo que fizemos com eles serviu-nos e entregou-nos valor e portanto temos muito orgulho aqui neste 4.9. Mais um bocadinho de números aqui no ecossistema da OutSystems, portanto nós temos 316 certificações entre as nossas pessoas todas, obviamente que as certificações da OutSystems são importantes para nós mantermos o nosso nível de parceria. Depois temos ali algumas coisas que se calhar não dizem nada às pessoas que não trabalham com OutSystems, mas pronto, temos aqui 3 Innovation Awards do ano passado e 4 deste ano, que é um prémio que a OutSystems atribui a projetos que eles acham que foram bem feitos em determinadas categorias. Fomos Partner of the Year do ano passado, isso quer dizer que fomos o parceiro que gerou mais revenue para a OutSystems, e temos ali 2 Quality Apps, que são dois projetos que a OutSystems já certificou como tendo qualidade. Okay, eu coloquei aqui, porque também está um bocadinho relacionado aqui com o tema, eles lançaram estas certificações há pouquíssimo tempo, e nós já temos 2, e eles certificam quer em qualidade do código, quer em qualidade de user experience, UI UX, ok? Portanto, fazemos 2 sessões diferentes com eles e mostramos o que fizemos e temos que defender o que fizemos. E, portanto, vocês podem ver que a qualidade está sempre aqui muito inerente àquilo que nós fazemos. Se nós queremos estar na lista de parceiros em primeiro lugar, temos que fazer coisas com qualidade. Se queremos ser certificados pela OutSystems nos nossos projetos, temos que fazer coisas com qualidade e, portanto, fomos obviamente forçados a criar aqui um processo muito forte de qualidade em cima da nossa prática de entrega. Há alguns logotipos que nós trabalhamos tanto aqui na EMEA, Europa, Portugal e Estados Unidos, alguns que vocês reconhecem aqui de Portugal, a Fidelidade, a TAP, a Via Verde, a EDP, a LeasePlan, alguns nomes muito grandes ali mais dos Estados Unidos como a Pokémon, a Chevron, que é uma gasolineira muito grande, a Ricoh, a Takeda. A Ricoh e a Takeda são 2 empresas que são Fortune 500, portanto são mesmo muito grandes ali. A Takeda é uma farmacêutica, a Ricoh toda a gente conhece ali das impressoras. Aqui há alguns nomes que são conhecidos e temos mesmo muitas referências, tanto cá na Europa como nos Estados Unidos. Entrando agora um bocadinho então no que é o nosso processo de entrega. Eu vou falar um bocadinho high level como é que nós fazemos as coisas e depois o João vai entrar então na parte dos testes propriamente dito. Nós criamos um processo de entrega, obviamente baseado no Scrum, portanto em metodologias ágeis. O que é que isto quer dizer para nós? Não é que somos uma empresa de serviços e temos que fazer dinheiro, obviamente aqui o nosso objetivo é também fazer dinheiro. Quer dizer que, e isto varia um bocadinho, é uma variância do Scrum como ele nasceu, como ele é originário, portanto nós temos sempre uma time box. O que é que isto quer dizer? Temos sempre um período de tempo fixo e um dinheiro, um budget fixo que o nosso cliente nos dá para fazer um projeto. E portanto tivemos que criar aqui algumas variâncias relativamente ao que está escrito no Scrum. Temos que tentar acertar à primeira, não é? Não podemos escrever uma user story só com um post-it na parede e deixar que a nossa equipa pense como é que vai fazer aquilo, porque isso implicava que se a equipa errar, depois nós gastamos dinheiro do cliente a refazer e, portanto, a nossa diferença aqui é basicamente essa. Nós tentamos escrever user stories com o máximo de detalhe possível para que a gente acerte à primeira vez que implementamos aquela user story, ok? E depois ali o João também ajuda na escrita dessas user stories, na parte dos acceptance criteria, ele vai falar nisso, para nós definirmos logo para aquela user story quais é que são os testes que queremos fazer. Portanto, como é que isto se processa? Temos aqui então a nossa time box do projeto, temos um backlog inicial e durante o projeto, em cada sprint, nós vamos avaliando com o cliente aquilo que faz sentido colocar ou que faz sentido se calhar sair porque quer colocar coisas novas. Aqui a regra é sempre, não podemos exceder a time box que temos e, portanto, se o cliente nos pede coisas novas, nós temos que estar numa constante negociação de, ok, tudo bem, vamos fazer isso porque entrega mais valor para o cliente e o nosso objetivo máximo é entregar o máximo de valor dentro desta time box,
mas temos que retirar coisas que não sejam tão prioritárias e que sejam aqui mais no could have. Obviamente isto muitas das vezes depois gera-nos umas segundas e terceiras versões do projeto, que é ótimo para nós, fica ali um backlogzinho de reserva, mas na prática é isto que nós fazemos em cada iteração que temos com o cliente, estamos sempre a negociar o scope e a retirar caso o cliente queira colocar coisas novas, ok? Como é que fazemos isto de uma forma high level? Portanto, nós começamos ali com uma fase de levantamento de requisitos, onde fazemos o sizing e entregamos a proposta ao cliente, não é? E dizemos, ok, para construir aquilo que vocês nos estão a dizer que precisam, demoramos X tempo e custa isto. O cliente depois, quando adjudica, fazemos aquilo que nós chamamos uma initiation, normalmente 1 ou 2 semanas para projetos mais complexos, e durante essa initiation é uma fase muito concentrada no levantamento de requisitos, é uma fase intensiva que nós fazemos com os clientes só a passar pelos requisitos para escrevermos as user stories todas e definirmos os mockups e definirmos os acceptance criteria e os cenários de teste. Portanto, o João sei que também vai falar nesta initiation um bocadinho mais à frente. Esta é uma fase muito intensa para nós definirmos os requisitos. E agora vocês perguntam, mas isto assim parece waterfall? Não, nós fazemos isto obviamente high level quase para os épicos que tivermos, mas intenso para o primeiro sprint, ok? E depois vamos fazendo isto, eu já vou mostrar depois mais à frente, vamos fazendo isto para os outros sprints a seguir e daí essa avaliação sprint a sprint do que é que faz sentido nós colocarmos como scope no sprint, porque pode não ser nada daquilo que estava inicialmente estimado, mas tem que caber naquela time box e nós aceitamos trocar completamente os requisitos desde que caiba ali, ok? Depois então fazemos os sprints, tantos quantos fizerem sentido até esgotar a time box, o budget, preparamos o go live e normalmente ficamos ali 1 ou 2 semanas depois do go live a fazer aquilo que nós chamamos o suporte post-production, a corrigir bugs se eles aparecerem, e a monitorizar os ambientes para ver se temos alguma query lenta ou alguma coisa desse género, ok? Num sprint, entrando aqui um bocadinho mais em detalhe dentro do sprint, portanto nós temos o backlog do projeto, estimamos, fazemos o sprint planning, colocamos dentro de um sprint, vamos desenvolver, vamos testar dentro do sprint e no final fazemos uma demo ao cliente e mostramos o que fizemos. Nós usamos sprints de 2 semanas, mostramos ao cliente o que fizemos nessas 2 semanas. Imediatamente o cliente está a validar se aquilo que nós fizemos naquelas 2 semanas é aquilo que o cliente quer ou não, dá-nos feedback. No final dessa demo nós disponibilizamos o software para o cliente ficar a testar enquanto nós vamos desenvolver o sprint a seguir e desses testes obviamente vai resultar feedback e aqui então a constante validação com o cliente se é aquilo que o cliente quer e feedback que pode vir, que quando o cliente começa a testar, começam-se a perceber, ok, eu agora se calhar quero isto assim, ou lembrando de uma feature que agora me faz sentido que não estava inicialmente e portanto esse feedback vem todo para o backlog do projeto, é prioritizado com o cliente e estamos sempre neste jogo de priorizar as coisas e de retirar o que já não couber ou que não fizer sentido. Não é? E assim estamos sempre a validar, de 15 em 15 dias validamos que estamos a entregar valor, o máximo valor possível ao nosso cliente e que estamos em linha com aquilo que ele quer hoje e não há 6 meses, a diferença do waterfall, não é? Olhando aqui só com um bocadinho de ainda mais detalhe para dentro de um sprint, há aqui muitos conceitos que vêm do Scrum que toda a gente já conhece, não é? A nossa prática de entrega é baseada nele e portanto não há aqui grandes surpresas, fazemos as daily Scrums todos os dias, fazemos os sprint plannings, fazemos a retrospectiva no final. O que é que acontece dentro de um sprint? Portanto, a equipa começa a desenvolver e o João começa a testar aquilo, o João ou outro QA começam a testar aquilo que a equipa vai produzindo. Paralelamente a isto temos aqui uma fase de análise em que o Product Owner vai começando a trabalhar com o cliente naquilo que são as user stories do sprint a seguir e no final temos uma fase de estabilização do código para então fazer a demo. Okay? Este processo todo e a qualidade que nós temos, o processo de qualidade que nós temos, nós usamos o Jira para gerir os nossos projetos, portanto é a nossa ferramenta de eleição e tivemos que o alterar,
para que ele suporte tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, surgem aqui muitas colunas na nossa board, muitas mais do que o Scrum tem, não é? O Scrum só tem o Todo in Progress e o Done, nós temos aqui mais umas quantas, que servem exatamente para code review do tech lead, para o product owner validar o que foi feito, para depois os QAs virem cá e correrem a bateria de testes todas, e para no final o cliente vir aqui também e olhar para o que foi feito e aceitar ou não. Portanto, temos aqui uma data de colunas que suportam todo o nosso processo, que no fundo é só a procura da qualidade e do que estamos a entregar no fim, seja efetivamente aquilo que o cliente quer e que esteja o máximo possível bug-free. João, passo-te. Olá a todos. Agora o teu som já está bem. Já está fixe. Já, deixa cá ver se a dificuldade técnica, mas pronto. Eu vou passando, está bem? Vai-me dizendo e eu vou passando. Certo. Então, olá a todos. Queria aqui falar um pouco da minha experiência, desde que me juntei à Do It Clean. É o anterior, podes voltar ao anterior. É isto, já está. Me juntei à Do It Clean e me deparei com um ambiente muito ágil de entrega, e logo nos primeiros projetos onde eu estive encontrei desafios tanto na automatização com aplicações que tinham, por exemplo, desafios em termos de sincronização de dados, tanto como pelo facto de me inserir num projeto já algo avançado e com muita lógica de negócio, e a necessidade de definir processos para começar a aplicar transversais, processos a nível de QA, em todos os projetos que estávamos envolvidos. Estabelecer a correta estratégia de testagem foi o que achámos fundamental para evitar desvios no budget e aumentar os níveis de confiança nas entregas, tanto como na confiança dos nossos clientes. Next. A definição de uma boa estratégia de teste não só melhora a qualidade da aplicação, mas as equipas também melhoram a velocidade de entrega. Podemos tomar decisões com uma maior confiança sobre pequenas ou grandes alterações da aplicação. Esta definição de estratégia de testing acontece numa fase inicial do projeto, realizada tanto pelos QA como os EMs, que vai definir o que precisa de ser testado e porquê, que testes devem ser realizados e quando, e quem vai definir os testes. Deixa-me só dar uma nota, desculpa. Quando dizemos aqui EM é POs, também o EM é uma figura muito altíssima que se chama Engagement Manager, é o Product Owner, com outro nome, também. E o teu som foi-se outra vez, portanto eu acredito que isso tenha a ver com... Estamos assim. Sim, está ótimo, sim. Peço desculpas mais uma vez. Podes passar o next, próximo slide. Para perceber bem estas questões é necessário conhecer bem a aplicação, por exemplo, conhecer bem a arquitetura, como está construída, desde as interfaces do utilizador, à lógica do negócio e às integrações com outros sistemas. É importante perceber que que áreas apresentam mais risco e, por consequência, são mais importantes para testar, como por exemplo, se a aplicação depender muito de um determinado módulo, devemos dar então prioridade em termos de testagem a esse módulo, onde o risco vai estar mais presente. O desenho da aplicação em 4 camadas, que como temos aí nesse diagrama definido, que é o Orchestration Models, End User Models, Core Business Models e Library Models, é uma boa prática de OutSystems e ajuda-nos a perceber melhor a arquitetura da aplicação. Por exemplo, o facto de separarmos os core models dos end user torna os testes unitários mais simples, e a visualização dos library models ajuda também a perceber, por exemplo, os riscos na integração e as prioridades adequadas durante a testagem. Podes passar. Agora já não são 4 camadas, não é? Eles agora mudaram isto mesmo muito recentemente, mudaram agora para 3. Pronto, mas a ideia mantém-se aqui, a ideia é que isto nos ajuda obviamente a identificar quais são os módulos core e onde precisamos de colocar mais carga nos testes, tipicamente nas integrações e aqui nos módulos com muita lógica. Exatamente, obrigado. Para perceber a natureza da aplicação e a audiência é também um fator igualmente importante. Por exemplo, se estivermos a desenvolver uma aplicação business to consumer ou business to enterprise com uma política bring your own device, vamos estar
vamos ter uma grande variedade de devices em que devemos testar esta aplicação. Então, por exemplo, devemos utilizar dados analíticos e reduzir essa lista de devices a um subset de devices mais utilizados e, por exemplo, adquirir uma device farm para executar os testes nos mais variadíssimos devices. Ou em caso de ser uma aplicação business to enterprise em que sejam utilizados apenas alguns dispositivos, talvez a melhor opção seja adquirir os equipamentos que vão ser utilizados na aplicação. Next, please. Em relação a que testes executar, separamos em 2 tipos de testes, de iteração e por release. Pronto, tipicamente de iteração, vamos considerar testes unitários, testes de integração, ou que são realizados a cada iteração, são os testes unitários, testes de integração, testes de UI, testes de UAT, estão envolvidos os TLs, EMs e QAs, Tech Leads, Engagement Managers e QAs. Já os Load Test, Stress Testing, Device Testing e Field Testing são realizados por release e envolve tanto os QAs como Operations. Next. Aqui, em relação ao processo que foi desenvolvido pela Do It Lean, a nossa equipa de QAs e EMs estão envolvidos desde o início do projeto, desde a parte de desenho da aplicação, como no desenvolvimento e na parte final de testes e deploy da aplicação. Esta aproximação permite-nos descobrir a maioria dos bugs em determinado projeto e corrigi-los no desenrolar do mesmo. Como menos bugs são encontrados na fase final do projeto, permite-nos uma entrega mais estável e coesa. Neste slide permite um pouco demonstrar em que fases realizamos que tipo de testes. Por exemplo, numa fase inicial de descoberta temos a validação de requisitos e o planeamento e desenho de testes, que se estende até à fase de implementação, onde vamos realizar testes exploratórios, testes manuais, as user stories, testes de compatibilidade, como por exemplo cross-browser testing. E nesta fase vamos introduzir também a automação de testes e testes de usabilidade, em que o utilizador realiza apenas alguns testes de forma a verificar se o produto, eu queria dizer o cliente, de forma a verificar se o produto está a ser desenvolvido de acordo com o expectado. Na fase posterior de acceptance, vamos realizar automated smoke testing, que é um pouco um conjunto de testes que determinamos com fluxos end-to-end que são mais importantes da aplicação, e realizamos também o UAT. Estes testes são feitos tanto pelos EMs, como pelos QAs, como pelo cliente final. Durante uma fase final de deploy, prosseguimos com a análise de testes automáticos, de modo a dar uma maior segurança ao cliente. Passado. Vamos também aqui dividir mais ou menos o nosso processo QA em 4 fases, que é uma fase inicial de planeamento, que consiste na preparação de test plan e os scripts para as novas funcionalidades, e estes são realizados tanto pelos business analysts como pela equipa de QA. Depois temos uma fase mais funcional, que é os casos de testes de funcionalidades que são validados pelos QAs e devs, para fazer posteriormente um push para QA. Temos então também os smoke testings, que são testes breves de end-to-end e dry runs de testes para garantir a sanidade e estabilidade da aplicação após a release para QA e antes da lista de testes funcionais ser executada. Os testes funcionais e end-to-end para a solução proposta, para o motivo em si da user story, e consiste mais ou menos num ciclo de 4 dias de execução de testes com os scripts que foram planeados e com iterações com bug fixing em cada ciclo. Realizamos também testes exploratórios, que é uma ronda de testes à volta dos componentes da user story e funcionalidades introduzidas, e são realizados pelos business analysts e QA. Testes funcionais end-to-end junto com testes de regressão, e testes automáticos, que são testes funcionais de cada sprint identificados para automação, e a automação desses testes iniciará nas sprints subsequentes, como testes de regressão durante os testes end-to-end
e antes da próxima release. Next. Uma fase mais não funcional, em que verificamos se a aplicação suporta diferentes browsers ou plataformas, determinar o design da aplicação vai de encontro ao workflow para os mais variados processos. Fazemos também testes de performance, normalmente estes realizados por uma equipa de operações, e testes de vulnerabilidade por toda a aplicação, também mais por uma equipa de segurança. O UAT vai ser realizado no ambiente UAT e aprovado finalmente pelo cliente. Tipicamente estes testes serão executados pelo QA e assinados pelo cliente. No que toca às user stories, mostrarei de seguida um template que foi mais ou menos definido em conjunto com os Head of Deliveries, Engagement Managers e QAs, de forma a tornar mais eficaz a implementação destas mesmas user stories, a comunicação entre os membros da equipa e trazer coesão ao projeto. Baseámos nesta mnemónica conhecida INVEST, em que as user stories devem ser independentes, negociáveis, valiosas, estimáveis, pequenas e testáveis. Next. Então, para a criação das user stories, decidimos que as user stories deviam incluir tanto cenários negativos, por exemplo, inserir um número negativo num campo que deve apenas aceitar números positivos e verificar que a aplicação responde como esperado. Decidimos também incluir casos de uso funcionais e não funcionais, preocupações relativas à experiência do utilizador e performance, por exemplo, filtrar uma tabela com paginação, ter atenção a esses pormenores todos de funcionalidade e experiência do utilizador. Temos também que incluir, obviamente, as funcionalidades que o objetivo da user story pretende implementar e tentamos incluir também sempre potenciais impactos noutras funcionalidades, por exemplo, um exemplo prático seria a implementação de roles, verificar impactos em outras funcionalidades com diferentes utilizadores. E por fim temos o fluxo para o utilizador final. Tipicamente descrevemos as user stories utilizando bullet pointing. Deixa-me só acrescentar, escrevemos os acceptance criteria como bullet points, o corpo da user story não é? Sim. Portanto, nós temos a descrição da user story o mais extensiva possível, como eu já disse, não queremos errar, muitas das vezes com links para mockups. Os nossos designers usam o Figma tipicamente para partilhar depois os mockups que fazem, portanto está lá a informação toda necessária para o developer conseguir implementar tudo, e depois então temos os acceptance criteria, tipicamente em bullet points, a cobrir os casos todos que queremos que os developers testem e depois que os QAs também testem. Normalmente os QAs são um bocadinho mais extensivos do que aquilo que lá está. Um pouco de teste exploratório, depois à volta. Em relação às tools para registarmos os nossos testes, no que toca a testes manuais, usamos essencialmente o Jira com o plugin do X-Ray, que permite tanto rastrear os requisitos de testes, bugs e execuções, permite-nos também registar em diferentes ambientes, ou ter estes test plans e test executions em diferentes ambientes. Permite também definir pré-condições reutilizáveis que vamos com certeza encontrar durante estes testes, por exemplo, o login. Esse é um caso bastante óbvio. Permite também a organização em pastas, conjuntos de testes e a escrita em BDD e, consequentemente, integrá-los com ferramentas de automação, que são estas tipo Selenium, JUnit, NUnit, etc. Neste slide demonstro também uma outra capacidade do X-Ray, que é a produção de reportes, onde estes testes manuais vão ficar, uma série de métricas vão ser mostradas tanto para a equipa, para que possa haver uma percepção daquilo que foi testado, a coverage que temos do projeto em si, como para o cliente,
assim temos esta informação transversal a todas no Gira, para todos os envolvidos. Eu estou a fazer hijack da tua aplicação, da tua apresentação, mas deixa-me só dar mais um bocadinho de contexto sobre isto, que acho que é engraçado. Às vezes acontece-nos que, claro que quando nós fazemos as demos, o produto do trabalho dos developers está ali, não é a demo, é o software. Às vezes os dos QA está um bocadinho escondido e às vezes se aparece um bug em QA, ai Jesus, nós estamos a pagar um QA e temos bugs, não é? E toda a gente sabe que aparecer bugs é perfeitamente normal, mesmo tendo um QA a fazer testes intensivos à aplicação. E, portanto, nós também desenhámos aqui um conjunto de métricas e um dashboard de QA para mostrarmos ao cliente o que é que o QA está a fazer, ok? Em cada demo nós temos um slide específico para dizer isto foi o que o QA fez este sprint, fez 200 cenários de teste, falharam estes, passaram aqueles, para que as pessoas tenham um bocadinho de awareness e tomem consciência que efetivamente pode aparecer um ou outro bug, é normal, mas foi feito muita coisa e muito trabalho durante um sprint. Estes homens fartam-se de trabalhar e testam aqui muita coisa e criam mesmo muitos cenários de teste. Isto depois nos Gira, obviamente que isto dá bastante trabalho, eles têm que criar os issues todos do tipo de teste execution e têm que os executar todos para isto ficar certinho. Portanto, há muito trabalho aqui envolvido e nós queríamos uma forma de mostrar aos nossos clientes esse trabalho, que é mais difícil às vezes do que o trabalho dos developers. Exatamente, obrigado, Vera. Sem dúvida que o X-Ray foi o caminho que escolhemos para poder apresentar então um pouco deste trabalho que é feito por nós under the hood. Então, de seguida vou falar um pouco de ferramentas que sugerimos para a realização de outro tipo de testes. No que toca a testes de performance, uma das ferramentas que podemos sugerir para a realização dos testes é o JMeter, muito conhecido, que suporta tanto interface gráfica como comandos para a sua execução, registra planos de testes em XML e é de fácil edição e gera variadíssimos reportes, entre muitas outras funcionalidades. Teste de segurança, uma das ferramentas que nós sugerimos também aos nossos clientes será o ZAP, que tal como listado permite automatic scanner, suporta a autenticação, permite Ajax, spiders, entre outras funcionalidades. Esta parte será mais realizada por uma equipa de segurança. Next slide. No que toca a ferramentas de automação, algumas das soluções que apresentamos aos nossos clientes estão aqui listadas, ajustamos a nossa necessidade em função da dimensão do projeto em questão e da necessidade do cliente. Ferramentas estas, algumas delas são muito conhecidas hoje pelos presentes, como é o caso de Cerberus, que penso que dispensa um pouco da apresentação, mas trata-se de uma interface de automação de testes de open source, permite reutilização de steps, ações e controles e possibilita uma maior velocidade na implementação de testes. Suporta ainda testes mobile, iOS e Android, e produz reportes de execução de fácil interpretação, entre muitas outras funcionalidades que dispõe. Outras ferramentas que sugerimos, por exemplo, o Virtuoso QA, que trata-se de uma interface também de automação de testes, em que escrevemos com linguagem natural, por exemplo, numa página de login eu posso simplesmente escrever que eu quero que o teste escreva write João Pessoa in username text field, clique button login, e o motor de inteligência artificial vai procurar esses locators no código baseado em identificadores, provavelmente, ou mesmo em labels ou em placeholders, e por aproximação ele vai acertar diretamente no elemento que queremos escrever e faz o wheeling do teste ao longo das suas execuções, o que permite, por exemplo, a execução dos testes automáticos em diferentes resoluções, permite também retirar bastante tempo a manter os testes, uma vez que o próprio motor vai ajustando à medida que há novas releases, que há alterações na aplicação, o próprio motor vai se ajustando à interface e vai curando os locators que tem para determinado elemento. Para além disso, permite também a reutilização de steps e
os testes são executados numa device farm. Oferece ainda métricas bastante interessantes de performance para cada step. Não permite, por outro lado, apenas os testes mobile, iOS e Android. Sugerimos também outras ferramentas como o Catalan ou o Robot Framework e mais, que se ajustem à necessidade do cliente, baseada na experiência dos nossos membros da nossa equipa de QA. Para finalizar, gostava de partilhar uma pequena técnica que me ajudou no momento de decisão sobre o que devemos ou não automatizar durante o planeamento das sprints. Temos em conta 4 pontos essenciais que vos vou descrever de seguida, que identificamos, por exemplo, o risco, que utiliza como métrica a probabilidade, que consiste no quão frequente esta funcionalidade vai ser utilizada pelo utilizador final, sendo que 5 muito frequente e 0 nada frequente. Esse score vai ser então multiplicado pelo score retirado da métrica do impacto, que é, por exemplo, que impacto tem para o cliente se esta funcionalidade partir, sendo que 5 é muito impacto e 0 pouco impacto. Next. Seguimos então para outro aspecto, que é o valor, que comparamos as métricas em que multiplicamos as métricas de distintividade, que é, por exemplo, se esta funcionalidade adiciona nova informação, se é muito diferente de implementadas no passado, por exemplo, e a causa para a ação, que é o quão urgente é necessário atuar em caso de falha da funcionalidade. Também, neste caso, pontuando com 5 muito e com 0 nada. Next. Avaliamos também a eficiência de custo, que é a velocidade de implementação, quão rápido podemos automatizar este teste, e a facilidade de implementação, multiplicando também e atribuindo um score que vai depois preencher uma matriz que eu hoje vou mostrar de seguida. E por fim, a última métrica, o histórico, em que vamos analisar se existem áreas sensíveis na aplicação com falhas, áreas semelhantes na aplicação com histórico de falhas, e o quão frequente estas funcionalidades falharam no passado. Next. Pronto, esta matriz nós construímos durante o planeamento da sprint e achamos que é uma boa prática para poder responder à questão do que é que devemos automatizar. Obrigado a todos e